alguém, o intuito de obter vantagem ou favorecimento sexual e a condição superior e hierárquica do agente. Pode passar? Já o assédio moral, legalmente falando, ele não possui uma definição tão clara quanto o assédio sexual, mas de acordo com os tribunais do nosso país vem decidindo, o assédio moral ele é entendido como a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras, tanto no ambiente de trabalho, né, quanto nas universidades, enfim, de forma repetitiva e prolongada durante o exercício de suas atividades. Ou seja, é uma violência moral que não necessariamente precisa ser praticada por aquele que se encontra em posição hierárquica superior. O assédio moral, no âmbito educacional, de um modo geral, ele sempre esteve presente. Aqui não é que o assédio sexual não estivesse, mas o assédio moral, ele foi por muito tempo utilizado, né, como um artifício pelos professores de escolas públicas e particulares, como forma de controlar a sala de aula. Então, também se trata de algo extremamente construído socialmente para que os estudantes vivessem, né, sobre essa condição de medo, pois sabiam que a qualquer momento, por qualquer razão, poderiam estar sujeitos a essas agressões, que é o caso, por exemplo, da palmatória, que era permitida pelas autoridades educacionais e pelos próprios pais. Em paralelo, no ambiente universitário, essa situação ela pode ser praticada entre colegas de sala, entre professor com outro professor, que é diferente, né, do assédio sexual, onde o assediador se utiliza da sua posição, dessa situação específica, né, na superioridade hierárquica, para investir sexualmente nas pessoas. E pode vir a ocorrer de formas como de ameaça, ou a própria agressão física, né, ao aluno, como atirar objetos para despertar a atenção, recolher de forma agressiva cola de aluno, pode se dar de forma verbal, que seria tratar o aluno com termos pejorativos ou palavras de baixo calão. Pode ser falas também cheias de ameaças. Essa é bem comum, é aquela professora ou professor, né, que diz que vai aumentar o nível de dificuldade das provas, ou chega até mesmo expulsar alunos da instituição por nenhum motivo aparente. Eu dividi, né, na figura do assédio uma subdivisão entre o assédio moral vertical, que é aquele que é praticado pelo superior hierárquico contra, né, os seus subordinados, no caso seria o professor e aluno, onde uma pessoa detém o poder, né, e busca por meio do seu poder gerar, né, ofensas, depreciações, falsas acusações, e no caso das universidades, a desqualificação intelectual, né, daquela pessoa, da vítima. E já no assédio horizontal, é aquele que ocorre entre os colegas de classe, que eu falei, que é, por exemplo, isso assemelha bastante ao que seria o bullying. E nesse caso, tem como elemento para diferenciar, inclusive do próprio bullying. Pode passar, Sofia, por favor. A abusividade da conduta dolosa, a repetição e o prolongamento dessa conduta, e o ataque à dignidade psíquica e o dano psíquico emocional. Eu acrescentei um ponto que eu considero até incomum entre os dois, que seria essa visão de dominar, sabe? Pode passar, Sofia, por favor. Porém, tem uma diferença, que é o bem jurídico protegido pelo direito penal. No assédio sexual, o que se protege é a liberdade sexual, é a dignidade sexual da pessoa. Ao passo que no assédio moral, o abalo ele não ocorre à liberdade sexual, mas sim à personalidade, isso para a doutrina, né? Ocorre o abalo na personalidade, atingindo a saúde física e mental da vítima. Tem uma pesquisa que foi realizada pelo Instituto Avon, em parceria com Datafolha, intitulada Violência contra a Mulher no Ambiente Universitário, que mostra que 25%
das estudantes universitárias já foram xingadas, agredidas por terem rejeitado investidas nas dependências, né, das universidades ou em festas acadêmicas, competições e trotes. De 1.823 universitários de ambos os sexos, 46% conhecem casos de alunas que sofreram violência sexual no ambiente acadêmico, das quais 11% sofreram tentativa de abuso enquanto estavam sob efeito de álcool. Já um estudo da USP, no escritório USP Mulheres, em 2018, demonstrou que as mulheres sofreram mais violências e humilhações no ambiente acadêmico. Eu acredito que isso tem a ver muito com a ascensão das mulheres na academia, pois o ambiente até então era majoritariamente masculino, e o assédio, tanto moral quanto sexual, dificulta a entrada das mulheres nesses ambientes e também faz com que as mulheres que conseguem, né, entrar não permaneçam nele. Um exemplo prático disso é a necessidade de incentivo para as mulheres em carreiras científicas. E ainda segundo esse estudo, as formas mais comuns de assédio na academia são comportamentos verbais, né, aqueles comentários e brincadeirinhas, e os não verbais, que já passa para aquela objetificação, a exclusão, a atribuição de inferioridade à mulher. Isso gera muitas consequências, não só física, como psicologicamente, né, Carla? Isso, Laís. E como, né? A psicológica também a gente vê que realmente mexe muito com as pessoas, né? E a gente somatiza, o que a gente cala, a gente vai passando para o nosso corpo, né? Então, muitas dessas pessoas que tiveram um caso assim, você pode perceber que na sala de aula ela vai estar mostrando irritabilidade, estados de tristezas, porque assim, a gente acha que a depressão, ela é só aquela pessoa que fica apática, isolada e não tem contato com ninguém, não. Mas a irritabilidade também é um dos fatores muito importantes da depressão, tá? E tudo que você vai calando, vai engolindo, você vai somatizando no seu corpo, né? Pode passar o slide, Sofia. Então, aqui eu falo um pouco para vocês. Antes eu quero me apresentar, né? Porque eu me apresentei. Meu nome é Carla, sou psicóloga comportamental e comportamental dialética, tá? Atendo no consultório e com essa pandemia também a gente está fazendo o atendimento online, que teve uma procura muito grande, né? Quero agradecer a Sofia, tá? Sofia, fiquei muito feliz com esse convite, quero poder colaborar outras vezes, achei uma iniciativa muito importante. Hoje em dia as pessoas estão se calando muito diante de abusos e qualquer tipo de assédio. Então, assim, está na hora da gente começar a revirar, mexer isso aí, para ajudar essas pessoas que se calaram, né? Ainda há tempo de procurar alguém, mesmo que tenha passado, tem tempo, sim, tem tempo da gente se organizar psicologicamente, a gente saber lidar com essa dor de uma forma que a gente não adoeça e não adoeça os outros ao nosso redor. Você vai esquecer do que aconteceu? Não. Isso a gente não esquece. Foi um abuso, foi um assédio, né, que seja moral ou sexual, a gente não vai esquecer, porque é uma situação humilhante que a gente passa, né? Eu acredito que todas as mulheres que já passaram por uma situação assim, tem essa questão, baixa autoestima, irritabilidade, vem também depressão, e tem casos, sim, que levam a pessoa ao suicídio. Então, é uma coisa que a gente tem que prestar muita atenção, porque está em casa, viu que o seu filho ou sua filha está com um comportamento diferente, no caso de vocês, irmã, né, está com um comportamento diferente, a gente também tem que observar e ver o que está acontecendo com essa pessoa, né? E importante essa questão de gênero, é acometido sim mais com mulheres, tá? Mas existe também com os homens, tá? Existe bastante com os homens e a gente nem tem noção disso, tá? Então a gente precisa também dar um olhar diferente com os homens também, porque às vezes também em certa idade eles também estão um pouco reprimidos de falar o que aconteceu, né? Então vamos também dar um espaço para os homens também falarem, porque acontece sim no meio acadêmico esse tipo de coisa, tá? Então o que a gente pode ver como assédio sexual? O que mina, o que pode vir com isso? A irritabilidade,
a diminuição da produtividade. Então, se você viu que aquela pessoa ela não está produzindo, tanto no estágio quanto na faculdade, num ritmo que ela produzia, alguma coisa de errado tem. Tá? A depressão está dentro de vários contextos, a gente tem que ver vários tipos de comportamentos que está dentro dessa depressão. O que diferencia daquela pessoa naquele momento, a gente pode prestar atenção que tem alguma coisa diferente. A TAG, o que é a TAG? A TAG é o transtorno de ansiedade generalizada. Geralmente, as pessoas, ainda mais com o contexto que a gente tem hoje, está tendo muita questão da ansiedade. Tá um nível alto de ansiedade, as pessoas realmente estão acima da média. Mas a TAG é uma ansiedade que vai te atrapalhar realmente, não é aquela ansiedade que você tem de ficar um pouco nervosa, ficar pensando no trabalho que você vai apresentar amanhã, no seu TCC, né? Porque todo mundo, na hora que vai chegando no TCC, já fica desorientado. Não, a TAG, ela realmente importuna a pessoa. Ela não consegue dormir direito, ela começa a perder peso, muito, o mais sintoma mais característico da TAG, né, que é a ansiedade generalizada, é a falta de sono e a questão do peso. Algumas pessoas demonstram a questão tem a insônia e o aumento do apetite, mas é muito assim raro, geralmente é mais a perda de peso. É muito raro você ver uma pessoa que está querendo, né, se alimentar em horários, por exemplo, noturnos, que é horários que ela não tem sono, e ela vai lidar com essa dor que ela está passando, né? E depois também o transtorno do pânico, gente, está muito comum, então a gente tem que prestar atenção como que a gente está, né? A ansiedade está exacerbada, está acima da média, eu estou assim, ó, um tantinho assim para chegar num transtorno de pânico, tá? Ou síndrome do pânico. Então, assim, a ansiedade, eu falo assim, que é um limiar, tá? Para você chegar no pânico. Às vezes você chega no pânico e nem percebe como que você chegou naquele lugar. Foi assim, um gatilho e você chega aquilo ali, tá? Alteração do sono, né? Que eu já falei. Alteração também, gente, do seu sistema de memória. Se você percebe que aquela pessoa que tinha uma memória boa e de repente ela está naquela questão, não está conseguindo decorar um texto, não está conseguindo ver aquela matéria, principalmente essa matéria que a gente tem na faculdade, filosofia, né, mais no início, no básico, que é mais de decorar, aí você pode perceber que se tem uma alteração nessa memória, algum problema essa pessoa está passando. Por quê? Essa alteração de memória que dá justamente a fuga. A gente começa a fugir daquele mundo ali que a gente criou como ideal. E a gente vai criando um mundo para a gente, justamente para a gente se isolar e se afastar daqueles problemas que a gente tem vivido. Estresse também, o nível é muito alto e a dificuldade de se relacionar. Geralmente, a pessoa que passou por um caso de abuso ou assédio, ela vai ter dificuldade, inclusive, de ter um relacionamento. A maioria das pessoas, se elas passaram e estão no relacionamento, elas tendem a finalizar esse relacionamento. Porque vem a culpa, a pessoa acha que... É como a criança vou dar um exemplo assim, de separação. Quando eu trabalhei com criança, a gente vê que elas idealizam aquilo ali, que a culpa é delas. Meu pai está se separando, meu pai está brigando com a minha mãe, porque a culpa é minha, por isso que eles estão brigando. E a pessoa que sofre o abuso, o assédio, ela tem essa mesma questão da culpabilidade. Ela acha que ela é que vestiu alguma coisa que provocou esse assédio. Não tem nada que justifique um assédio, gente, nem um abuso. A pessoa, a gente está lutando pelo direito de ir e vir. Então, qualquer um tem o direito de vestir o que acha legal ou não vestir, tá? Então, isso é uma coisa da pessoa, e o outro tem que respeitar isso, né? Eu acho que o mínimo que a gente tem que ter dentro de uma sociedade é respeitar as diferenças também, né? O assédio moral. Bom, assédio moral, a Laís falou muito bem dessa questão do assédio moral, que implica o quê? Com o que você está vestindo, com a inferiorização, humilhação, é um dos fatores muito comuns, tá? E sentimento de menosprezar. Tá? Então, pode ser o professor, pode sim, gente, no meio acadêmico, mas também pode ser o colega, né? A gente não descarta que seja o colega. Teve casos que sim,
Tem colegas que trabalham com essa questão, vê que a pessoa é mais vulnerável, não quer passar um vexame, então ele deixa ela numa situação que ela vai causar inferioridade, ofensa, que realmente é ultrajante para a pessoa, tá? E afastamentos por doenças, tá? Então você vê que aquela pessoa está se afastando muito do contexto acadêmico, das suas atividades enquanto estudante, ela tem alguma coisa que ela está fugindo ali. Então, a gente tem que perceber isso. Ou ela passou por alguma ofensa, mágoa, tá? Alguma coisa que realmente levou ela a mágoa, alguma coisa muito além do que ela percebe, e que ela está acostumada a passar por situações diferentes dessa. Então, ela vai o quê? Ela vai querer se afastar desse meio, ela vai querer se afastar desse ambiente e ficar no ambiente que ela é acolhida, por exemplo, na sua casa, né? Então, tem casos assim de pessoas que usam mini saia. A gente teve vários casos aí, até pessoas que se promoveram com isso, né? Que foi no jornal, teve um caso até foi de uma. Depois parece que ela foi para o Big Brother, Geisa. Não sei se vocês estão lembrados. Você lembra, Laís? Um caso desse que aconteceu? Nossa, do vestido rosa? Isso. Como que ela chama? Eu acho que é Geisa Arruda, uma coisa assim. Eu acho que é isso mesmo. Ela teve uma presença de espírito e ela conseguiu virar o jogo, né? Mas Sim. quantas mulheres passam por isso e não conseguem virar o jogo? Se eu não me engano, ela abriu uma loja, né? Ela fez uma marca com os vestidos rosa. Eu acho que ela fez uma marca, sim, mas ela aparece em programas, em tudo. Eu sei que ela se produziu, né? Nessa questão aí, ela aproveitou, mas não é todo mundo que tem essa habilidade de pegar o ruim e fazer alguma coisa boa, né? Geralmente, a pessoa, quando está num estágio assim, ela só vê o que é ruim, que a gente chama o quê? Justamente a ansiedade. A ansiedade leva a gente a pensamentos negativos. Então, tudo que eu vou fazer, eu estou colocando um pensamento negativo naquilo ali. Eu não estou vendo as oportunidades que eu tenho em volta. Então, no caso dessa Geisa Arruda, ela olhou a oportunidade que ela estava de se promover, né, e usou com um ponto positivo isso aí. Mas não é todo mundo que vê assim. Tem pessoas que realmente se magoam, sofrem com isso, né? E é ultrajante. Pode passar, Sofia. A gente fala assim o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer na questão do assédio. Bom, eu, enquanto psicólogo, acho que a melhor coisa para você fazer é procurar um psicólogo, sim, em primeiro lugar, vou procurar um profissional, para depois chamar a família, né? Agora, sim, tem a questão do corpo de delito, que a Laís vai saber dizer mais que eu, né? Tem um prazo, né, para você fazer o corpo de delito, que é a questão da prova, né? Posso fazer e não ter feito? Pode sim, você vai fazer uma terapia. A terapia, o psicólogo tem que ter todas as ferramentas. Eu preciso pelo menos de 10 sessões para que eu possa analisar o seu quadro com testes que vão ver a validade, vão validar todas essas sessões, tá? E são testes que realmente mostram se a pessoa sofreu abuso ou não, tá? Tem a fábula de Dus, tem o HTP, tem o teste de personalidade. Eu sempre vou estar colocando o teste de personalidade entre um e o outro, tá? Para a gente validar, porque é muito importante a validação dos testes. Fora as sessões que vão ter os inquéritos, né? E a observação do psicólogo. Então, é sim possível, com embasamento científico, embasamento profissional, a gente colocar em xeque essa questão do abuso e realmente reivindicar os seus direitos. Não digo direito que aquilo ali você vai esquecer, que vai acabar, não. Isso não acaba, gente. Por isso que a gente precisa estar fazendo um tratamento psicológico para a gente saber lidar com essas questões, tá? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que fazer, né, judicialmente. E como foi dito, um agravante é que na maioria das vezes as alunas ou os alunos sentem receio de prestar queixa contra o assediador, né, com medo de serem prejudicadas ou não conseguirem resultados futuros. Por isso,
a orientação é sempre procurar um responsável o mais rápido possível. As alunas ou os alunos que sofreram assédio precisam procurar imediatamente um departamento específico das universidades para que seja aberta uma comissão de sindicância ou procedimento administrativo disciplinar para a realização das investigações necessárias até o final e o afastamento e exoneração do assediador, caso seja um professor, de acordo, é claro, com as normas de cada instituição. Caso você seja vítima, né, ou sofreu algum tipo de violência sexual, é necessário ainda que você vá até um hospital ou um posto de saúde para tomar, eu acho que um anticoncepcional de emergência e um coquetel que eles vão te dar antirretrovirais, que é essencial. Aí, para uma forma assim, didática mesmo, eu separei em passos. Então, a primeira coisa seria buscar a delegacia mais próxima para registrar um BO, né, que é o boletim de ocorrência. Procure uma delegacia da mulher e registre o crime para que seja instaurado o inquérito policial. Devem também procurar o Ministério Público da cidade onde o assédio tenha ocorrido. Se não me engano, nos casos do âmbito estadual, são apurados pelo Ministério Público e no âmbito federal são encaminhados, né, aos órgãos competentes. Posteriormente, procure a ouvidoria da universidade para abrir uma sindicância, como eu falei, onde será aberto um processo administrativo para apurar o caso, e aí uma sanção será definida com base no regimento interno da instituição. Caso a universidade seja pública, além dessas providências administrativas e criminais, o acusado ainda poderá sofrer sanções da Lei de Improbidade Administrativa pelo fato de ser um agente público. Mas e se a sindicância não deu em nada ou se a universidade não seguiu com o processo administrativo? Dê início a uma ação civil indenizatória contra a universidade por omissão ou negligência. Inicie também uma ação civil contra o agressor por danos morais e materiais. Essa ação terá envolvimento de juiz, promotor e testemunhas. Vale dizer que o assédio moral ele é visto como um ato que agride o direito à dignidade da pessoa humana, definida tanto no artigo 1º da Constituição, como no artigo 6º, e ao direito à honra, previsto no artigo 5º da Constituição Federal. No Código Civil, pode passar, Sofia, por favor? Diz que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, violar o direito e causar algum dano, né, a outra pessoa, ainda que exclusivamente moral, comete um ato ilícito. Então, o estabelecimento de ensino, ele é responsável por qualquer dano ao estudante, seja ele causado pelo professor, por funcionário, e nas escolas, né, pertencentes a um sistema oficial de ensino público, cabe à administração pública a responsabilidade pelos danos. Tem um caso que é contra a Universidade Luterana do Brasil, que foi condenada, né, a pagar indenização por danos morais a uma aluna do curso de letras, porque ela tinha sido repetidamente discriminada por uma de suas professoras. A professora, a aluna era gaga, e a professora passou a ignorar ela na sala de aula, causando um constrangimento e humilhação à aluna diante de toda a turma. E aí tem muito que... Pode passar, Sofia, por favor? O porquê, né, das vítimas não denunciarem. E aí é um pouco do que a Carla falou, porque, infelizmente, as vítimas de assédio sexual, elas acabam sofrendo uma segunda violência ao fazerem a denúncia, em razão da culpabilização das vítimas, da estigmação. Porém, é muito importante fazer a denúncia imediatamente, justamente para coibir, né, essas práticas, uma vez que nós estamos vivendo tempos em que a cultura do machismo está sendo posta em xeque, né, e a sociedade está se abrindo, mesmo que de forma lenta, para compreender essas discussões, né, que vêm sendo travadas, e existem as delegacias especializadas no atendimento à mulher, que vêm sendo cada vez melhor preparadas para atender esses casos, né, está tendo capacitação dos profissionais, adoção de medidas que possam contribuir para a proteção da vítima, e é óbvio que há muitos problemas ainda, mas existem avanços sendo conquistados, e as denúncias, elas colaboram para isso.
Pode passar, Sofia? Aí isso aqui é um pouco também do que a Carla falou. Se quiser completar, Carla. Tá, é realmente essa questão mesmo dos testes, a gente tem que estar, não é em meia hora que você vai fazer um diagnóstico, a gente precisa realmente de 10 sessões, mas tem como provar através de testes e validar isso que realmente a pessoa teve, entendeu? Inclusive com criança, eu já fiz caso de assédio, não, de até mesmo de abuso, sabe? Então, com a criança, a gente também consegue fazer, validado os testes, sabe? São testes próprios para essa questão de abuso, mas a gente precisa de 10 sessões para o quê? Para fechar esse diagnóstico e sugerir, né? Mas tem embasamento, então, assim, passou da hora, não fez corpo e delito, tudo bem, gente, a gente não pode deixar as coisas passarem demais, porque fez com você, vai fazer com o outro, né? E tem muita gente que vai nesse impulso de falar, de lutar pelos direitos, mais de o quê? De não acontecer com outra pessoa o que aconteceu com ela. E se a gente não começar a parar isso, vão ser várias pessoas que vão passar por isso, né? Então, você vê essa questão da professora, porque a aluna é gaga. Gente, não existe isso, né? Então, qual o direito que essa pessoa tem de estar naquela aula? Um professor, um acadêmico vai estar negligenciando esse direito a ela porque ela tem um problema de gagueira, ou, por exemplo, uma pessoa que tem realmente a da inclusão, tem um PC, eu trabalhei muito tempo na inclusão, e as pessoas realmente, elas excluem aquela pessoa que tem algum problema. Então, por que a gente não está numa faculdade para incluir, né? A pessoa já passou aquela fase da infância que a criança é um pouco malvada e começa a colocar o outro em xeque. Começa a questão mesmo de chacotas, né? Criam apelidos. Aí chega na faculdade, uma professora, né, faz isso com a aluna. Isso realmente, eu acho que não tem, a gente não pode aceitar esse tipo de coisa. A gente tem que falar, a gente tem que lutar pelo nosso direito. E isso não só a mulher, mas quanto o homem também. Poderia ter sido um homem que tem um problema de gagueira, né, ou qualquer outro distúrbio, né? Pode, só volta um pouquinho. Isso aí, tá bom. Não, no laudo mesmo. Obrigada. Eu acho muito importante esse laudo, porque, ainda mais quando a gente está falando de crime sexual, é muito difícil de ser colhida prova. Porque a maioria das vezes, os crimes sexuais são praticados às escondidas, sem testemunhas diretas, né? É importante saber que, e aí para a jurisprudência brasileira, é importante saber que quando o relato da vítima é somado a algum elemento externo, já é entendido como uma comprovação suficiente. Mas, ao mesmo tempo, caso não tenha, né, um laudo médico, isso não vai interferir no futuro resultado. Porque as provas elas podem ser colhidas posteriormente, justamente com laudo sobre o impacto emocional da vítima, não necessariamente precisa ser um laudo, e aí eu estou falando de crimes, por exemplo, como o estupro. Não necessariamente precisa ser um corpo de delito, você pode colher futuramente com um laudo, né, sobre esse impacto emocional na vítima. E atualmente essas avaliações psicológicas, nos casos de abuso, têm ganhado espaço no contexto jurídico. É um tipo de avaliação que está cada vez mais sendo solicitada, né, e utilizada pelas vítimas. Aí pode passar, Sofia. Aí a gente vai para as considerações finais e vai abrir para as perguntas. E aí, para finalizar, eu gostaria de dizer que é o papo que a gente estava tendo antes de abrir para todo mundo entrar, que é a questão da culpabilização, né? Que muitas vítimas, elas se culpam porque pensam que passaram a impressão errada, às vezes, para o agressor, outras sentem que serão julgadas pela sociedade ou obrigadas a reviver aquela violência várias e várias vezes, no momento que tem que contar o que aconteceu diante de diferentes pessoas, né, um professor, um policial, para o juiz, por exemplo. E aí tem a chance também de não acreditarem, né, na história, pode ser que não tenha prova suficiente, existe a chance de acreditarem em você, mas não acharem que o que você vivenciou foi uma violência, o que é pior ainda.
e ainda existe a chance de acreditar em você, mas não acharem que o ato merece a punição, mesmo sendo crime. E aí eu até coloquei a imagem da Medusa, porque eu acho a história, o mito, né, da Medusa sensacional. Eu estou até escrevendo um artigo sobre isso, porque a Medusa, ela foi estuprada e ela foi condenada, ela viveu como um monstro, né? A partir de uma. Ela era vítima e foi colocada como monstro. A gente também teve o caso da Mari Ferrer, recente, né? Que ela foi estuprada. E ainda há uma discussão sobre como ela estava, que roupa ela estava, sabe? Chega a ser absurdo. Então, por mais que seja um ciclo vicioso, ele precisa ser quebrado. E para a gente poder quebrar esse ciclo, nós também, como cidadãos, nós temos que permitir que essas vítimas de crimes sexuais não sejam colocadas como monstro, né? Como foi a Medusa. E é só através das denúncias que esse assunto será cada vez mais discutido e, quem sabe, assim, poder, né, diminuir ou talvez até mesmo acabar com os assédios, né, e os crimes sexuais nas universidades e também fora desse ambiente, né, Carla? E assim, importante a gente não se ver como culpada, né? Porque a gente estava Sim, vestindo uma roupa curta ou um decote, né? É aquela questão, eu tenho o direito de ir e vir, né? Estou exatamente. numa sociedade, até que ponto eu posso usar o que eu quero, o que eu gosto, e até que ponto eu tenho que viver de acordo com o que as pessoas querem que eu viva, né? Então, Sim, assim, eu estou usando uma roupa curta, aí tem aqueles, né? Vou repetir, né? Tá pedindo, né? Tá usando um decote, tá pedindo, né? Mas em que momento a gente também não pode gostar de se ver com decote? Você pode se vestir para você, né? E isso é uma questão de autoestima também, isso é ótimo, né? Nossa, eu tô bonita, gosto de me ver assim, né? E agora, assim, vem o outro e te põe uma culpa, né? Que não existe, porque você tem esse direito, né? Então, a gente começar a procurar a questão de não se culpar com as nossas atitudes que estão dentro dos padrões normais da sociedade que a gente vive. exatamente. Alguém tem pergunta? Eu queria pontuar uma coisa, Laís. É muito Sim, importante que antes a gente tenha um acompanhamento psicológico, por quê? Porque se você resolve mesmo traçar essa briga na justiça, ela é muito desgastante. muito. Então, a gente precisa ter um preparo, sim, tá? Para estar resolvendo isso e para depois também tirar algum proveito disso, né? E falar, nossa, né? Agora eu vi como que essa situação me agrediu, me magoou, né? O que, que eu espero, né, de uma relação futura também. Isso dá para a gente ter uma paisagem, né? Um filme do que a gente poderia viver numa relação também. Por isso que muitas pessoas estão numa relação abusiva e às vezes não percebem. Nem sabem, né, que estão Nem se dentro dão de um. conta, né? Já vi muitos maridos, assim, de paciente falar assim, você tá gorda, você tá achando que alguém vai te querer desse jeito, né? Então, isso magoou a pessoa, isso também é uma agressão, Sim, né? Então, enquanto ela estava nova, bonita, ela era aceita pelo marido, e depois disso o marido literalmente acaba com essa mulher, né, mãe dos filhos dele. E são vários tipos de agressões que a gente se depara com isso e que a pessoa, quando está nessa situação, ela não percebe. Pode continuar, Laís. é isso. Alguém quer fazer uma pergunta, tirar alguma Sintam-se à dúvida? vontade. Você tá muda, Sofia? Ah, Acontece. Continua muda.